Trabalhar no crematório nunca foi algo que eu planejei, mas a vida nos leva por caminhos estranhos. Era um serviço tranquilo, na maior parte do tempo. Um turno noturno quase sempre silencioso, onde o barulho mais comum era o das máquinas ou do vento soprando contra as janelas. Eu não acreditava em histórias sobrenaturais, mas depois daquela noite, tudo mudou. Naquela quinta-feira, o dia foi movimentado. Recebemos mais corpos do que o normal, e o forno mal teve tempo de esfriar entre uma cremação e outra. Quando o último corpo do dia chegou, já estava quase na hora do meu turno começar. A equipe do dia deixou tudo pronto, mas não terminaram o processo. Caberia a mim finalizar. Era um corpo comum, como qualquer outro. Nenhum detalhe chamou minha atenção enquanto conferia os documentos. A única coisa que me incomodou foi o silêncio absoluto do momento. Normalmente, há ruídos de fundo, uma porta rangendo, passos dos colegas de turno ou até o barulho do rádio. Mas naquela noite, o silêncio era denso, quase palpável. Mesmo assim, continuei meu trabalho. Após realizar os últimos preparativos, coloquei o corpo no forno e liguei a máquina. O som das chamas enchendo a câmara sempre me causava um certo desconforto, mas era algo com que eu já estava acostumado. Fiquei observando o painel de controle, esperando os indicadores mostrarem que tudo estava correndo conforme o esperado. Foi então que ouvi algo que me fez congelar. Uma risada. Era baixa e abafada, como se viesse de dentro do forno. Fiquei paralisado por um momento, tentando racionalizar o que tinha acabado de ouvir. Talvez fosse o barulho das chamas misturado com minha imaginação, pensei. Respirei fundo e chequei os controles novamente. Tudo estava normal. Ignorei o que ouvi e voltei para a sala principal, onde ficava a maior parte do meu turno. Só que a sensação de estar sendo observado não desaparecia. Eu olhava para as câmeras de segurança de tempos em tempos, esperando flagrar algum colega brincalhão ou até mesmo uma invasão, mas tudo estava calmo. Calmo demais. Cerca de 10 minutos depois, enquanto lia alguns papéis, ouvi a risada novamente. Dessa vez, ela era mais clara, mais distinta e vinha diretamente do forno. Meu coração disparou. Eu me levantei, hesitando entre ignorar e investigar. Decidi olhar as câmeras de novo. Para minha surpresa, as imagens da sala do forno estavam estáticas. Um defeito, pensei, mas aquele não era um lugar onde as coisas simplesmente falhavam sem motivo. Nesse momento, quero aproveitar para fazer uma pausa e pedir a você que está assistindo, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esta história com seus amigos. Histórias como essa merecem ser contadas, e sua interação é muito importante para que possamos continuar trazendo relatos arrepiantes como este. Voltei para a sala do forno. A porta estava fechada, como eu havia deixado, mas o ambiente parecia diferente. O ar estava mais quente do que o normal, mesmo com a ventilação funcionando. E então, ouvi a risada novamente. Desta vez, ela não parecia abafada. Era nítida, quase como se alguém estivesse parado bem ao meu lado. Meu instinto me dizia para sair dali, mas minha curiosidade venceu. Peguei uma lanterna e abri a pequena janela de observação do forno. O calor intenso fez com que meus olhos lacrimejassem, mas o que vi me deixou em pânico. Por um breve segundo, juro que vi algo se movendo entre as chamas. Algo que não deveria estar ali. Fechei a janela rapidamente e me afastei, tentando convencer a mim mesmo de que tudo era fruto do cansaço. Mas antes que eu pudesse me recompor, a porta do forno começou a tremer. Não era algo sutil, era como se alguém estivesse do outro lado, tentando sair. O barulho das batidas misturava-se com a risada, que agora ecoava por toda a sala. Meu coração estava prestes a sair pela boca. Aquilo não podia estar acontecendo. Era como se cada fibra do meu ser gritasse para eu correr, mas minhas pernas pareciam presas ao chão. Respirei fundo e tentei me convencer de que tudo era um problema técnico. O aquecimento do forno, um som mecânico estranho, talvez uma falha na vedação. Tinha que ser algo assim. Não havia outra explicação. Dei alguns passos em direção ao painel de controle, minhas mãos trêmulas tentando estabilizar os comandos. Pressionei o botão para pausar o ciclo, algo que raramente fazíamos, mas não parecia haver alternativa. Assim que fiz isso, o silêncio tomou conta da sala novamente. O barulho das batidas cessou. A risada, que parecia se aproximar, sumiu como se nunca tivesse existido. Respirei aliviado, ainda que o ar estivesse pesado. Só que a paz durou pouco. O forno deu um estalo alto, como se a estrutura metálica estivesse prestes a ceder. Na pequena janela de observação,
A chama pareceu apagar por um instante. Não era algo comum, nem mesmo possível dentro de um equipamento tão controlado. Quando olhei novamente, o fogo reacendeu, mas havia algo errado com a cor. O laranja intenso deu lugar a um tom mais escuro, quase avermelhado. Por um instante, tive a impressão de ver um contorno humano dançando no meio da chama. Minhas mãos suavam, e cada músculo do meu corpo parecia travado. Mas algo dentro de mim insistia que eu precisava garantir que tudo estava bem. Peguei o rádio na cintura e chamei meu colega que estava na recepção do crematório, do outro lado do prédio. Ei, tem algo errado com o forno. Dá pra vir aqui rapidinho. Minha voz saiu mais fraca do que eu esperava. Depois de alguns segundos, ele respondeu, soando cansado. Que tipo de problema? Tô finalizando uns papéis aqui. Não sei explicar. É melhor você vir. É sério. Ele resmungou algo, mas confirmou que estava a caminho. Enquanto esperava, continuei olhando para o forno, tentando encontrar qualquer explicação lógica. Queria acreditar que estava imaginando coisas. Quando finalmente ouvi os passos dele pelo corredor, uma parte de mim se sentiu aliviada. O que foi? Ele perguntou, entrando na sala. Sua expressão estava normal, mas ao ver meu rosto, ele ficou sério. Cara, você tá pálido. Escuta, falei, apontando para o forno. Ele ficou parado por um momento, franzindo a testa. Escutar o quê? Tá tudo em silêncio. Olhei para ele, incrédulo. Antes que pudesse responder, o barulho voltou. A risada. Alta, clara e perturbadora. O som atravessou a sala como um choque elétrico. O rosto do meu colega mudou instantaneamente. Seus olhos se arregalaram, e ele deu um passo para trás. O que diabos é isso? Ele sussurrou, olhando fixamente para o forno. Foi o que eu tentei te dizer. Tá vindo de lá. Ele balançou a cabeça, como se tentasse organizar os pensamentos, e deu um passo em direção ao forno. Eu quis impedi-lo, mas não consegui me mover. Ele se inclinou para olhar pela pequena janela. Ficou lá por alguns segundos, imóvel, até que deu um salto para trás. Eu vi. Ele começou, mas não terminou a frase. Sua respiração estava descompassada, e ele apontava para o forno como se quisesse dizer algo que não conseguia expressar. Antes que eu pudesse perguntar, a sala foi tomada por um cheiro forte, algo entre carne queimada e metal derretido. O painel de controle começou a emitir um som de alerta, como se algo estivesse superaquecendo. Ele correu para desligar o forno, mas os comandos não respondiam. Tentamos juntos, apertando todos os botões possíveis, mas a máquina continuava funcionando. Foi quando ouvimos o som mais aterrorizante da noite. Um grito. Não era o tipo de som abafado que você esperaria de dentro de um forno. Era alto, nítido e impossível de ignorar. Parecia de alguém em agonia, mas com uma estranha mistura de raiva. O grito foi interrompido pela risada, agora mais alta e ensurdecedora. Era como se a risada e o grito competissem entre si, criando um eco impossível de escapar. Meu colega olhou para mim, sua expressão cheia de medo. Isso não é normal. Eu sei. Foi tudo o que consegui dizer. Sem aviso, as luzes da sala começaram a piscar. Primeiro lentamente, depois mais rápido, até que a sala ficou completamente escura. Tudo o que restava era o brilho intenso vindo da janela do forno, iluminando a sala em tons de vermelho e laranja. E então, no silêncio absoluto, ouvimos passos. Eles não vinham do corredor. Vinham de dentro do forno. Os passos ecoavam na sala, abafados e pesados, como se algo estivesse tentando caminhar dentro do forno. Eu me sentia paralisado, incapaz de processar o que estava acontecendo. Meu colega, que até então parecia mais centrado, deu alguns passos para trás, tropeçando em uma cadeira e quase caindo. Isso não faz sentido. Ele murmurou, quase para si mesmo. Não tem como. Eu não respondi. Apenas ficava ali, encarando o forno como se pudesse encontrar alguma explicação racional. O painel de controle piscava descontroladamente, os números e indicadores aparecendo e desaparecendo como se a máquina estivesse sendo manipulada por algo além do nosso alcance. A temperatura, que deveria estar estável, subia de forma alarmante. Passou dos 1000 graus Celsius, um nível que nem mesmo o equipamento mais resistente poderia suportar. De repente, os passos pararam. O silêncio voltou, mas era diferente agora. Não era o silêncio normal de uma sala vazia, era opressor, como se algo estivesse esperando. Cada segundo parecia uma eternidade, até que o forno emitiu um som profundo, quase como um suspiro, e as portas começaram a tremer novamente.
Não pode ser, meu colega sussurrou, mas antes que ele pudesse terminar, as portas do forno se abriram. Um calor intenso invadiu a sala, me fazendo recuar. Por instinto, levantei o braço para proteger meu rosto, sentindo o ar quente queimar minha pele. Não havia como olhar diretamente para dentro do forno por mais de um segundo, mas, naquele breve momento, juro que vi algo. Não era apenas o corpo que estava sendo cremado. Algo estava em pé, ao lado das chamas, uma sombra quase humana. Tinha um contorno estranho, irregular, como se o calor estivesse distorcendo sua forma. Não tinha olhos, nem rosto, mas parecia estar olhando diretamente para nós. A risada voltou, mas desta vez não parecia sair do forno. Era como se estivesse na sala conosco, reverberando nas paredes, preenchendo cada canto do ambiente. Meu colega soltou um grito sufocado e correu em direção à porta, mas ela não abriu. Ele puxava com força, mas a maçaneta parecia trancada. "Abre isso!" Ele gritou, virando-se para mim, o pânico evidente em seus olhos. Eu corri para ajudá-lo, puxando com todas as minhas forças, mas a porta não cedia. Estávamos presos. O som da risada se intensificou, ficando mais próximo, mais alto. A luz piscava descontroladamente, lançando sombras estranhas por toda a sala. Cada sombra parecia se mover de forma independente, como se algo estivesse ali, nos observando. Foi então que o alarme do forno disparou. Um som agudo, ensurdecedor, indicando que a temperatura estava fora de controle. O painel de controle exibia um único aviso em letras vermelhas: erro crítico. "A gente tem que sair daqui." Eu gritei, mas minha voz parecia abafada pelo caos ao nosso redor. Sem outra opção, corri até o armário de ferramentas e peguei uma barra de ferro. Comecei a bater na porta com toda a força que tinha, tentando arrombá-la. Meu colega se juntou a mim, mas nossos esforços pareciam inúteis. O metal da porta estava quente ao toque, como se o calor do forno estivesse se espalhando por toda a sala. De repente, o alarme parou. A risada cessou. A sala ficou em completo silêncio novamente, mas desta vez o silêncio era ainda mais aterrorizante. Olhei para meu colega, que estava suando e respirando com dificuldade. "E agora?" Ele perguntou, sua voz quase inaudível. Antes que eu pudesse responder, algo caiu no chão atrás de nós. Viramos ao mesmo tempo e vimos o impossível, o que restava do corpo que estava no forno. Estava parcialmente queimado, com marcas negras e deformações causadas pelo calor extremo. Mas o mais aterrorizante era a posição. Não estava deitado, como seria esperado. Estava de pé, olhando diretamente para nós. O choque tomou conta de mim. Meus pés pareciam colados ao chão enquanto aquela coisa dava um passo em nossa direção. Não deveria ser possível. Não podia ser real. Mas lá estava, movendo-se lentamente, com uma rigidez antinatural. Meu colega gritou algo incompreensível. Num acesso de pânico, correu para o outro lado da sala, tentando se afastar. Eu permaneci ali, incapaz de desviar o olhar. A criatura, ou seja lá o que fosse, continuava se movendo, sua cabeça inclinando-se de forma estranha, como se estivesse nos estudando. O calor na sala parecia aumentar a cada segundo. Minha visão começou a ficar turva, e o ar estava tão pesado que era difícil respirar. Finalmente, algo dentro de mim despertou, e eu corri em direção ao extintor de incêndio preso à parede. Peguei o equipamento, sem pensar, apontei para a criatura, apertando o gatilho. Um jato de espuma branca cobriu o corpo, obscurecendo sua forma. Mas isso não foi suficiente. Assim que a espuma começou a dissipar, ouvi novamente a risada. Desta vez, parecia vir de todos os lados, ecoando pela sala. O corpo desapareceu na fumaça, mas o calor, o cheiro de queimado e aquela sensação de que algo estava nos observando continuavam presentes. "Estamos sendo punidos", meu colega murmurou, quase em transe. Eu não sabia mais o que fazer. Tudo parecia estar fora do nosso controle. Será que íamos sair vivos dali? Eu estava à beira de um colapso. A sala parecia estar viva, pulsando ao ritmo daquela risada que agora ecoava nos meus ouvidos como um zumbido interminável. Meu colega, que estava ao meu lado, começou a repetir frases desconexas, como se estivesse perdendo o controle de si mesmo. "Isso não está acontecendo, isso não está acontecendo", ele murmurava, enquanto andava de um lado para o outro, quase tropeçando em uma das cadeiras. Minha mente lutava para encontrar alguma lógica, alguma explicação para o que estávamos vivenciando. Era impossível que um corpo parcialmente cremado estivesse de pé,
muito menos que risadas viessem de dentro de um forno que deveria estar em silêncio absoluto. Eu sentia uma mistura de medo e urgência. Precisávamos sair dali antes que algo pior acontecesse. Corri novamente para a porta e tentei chutá-la, ignorando a dor que subiu pela minha perna. Não adiantava. O calor do forno parecia ter deformado o metal, tornando a porta ainda mais impossível de abrir. O som de algo arranhando o chão atrás de mim fez meu coração disparar. Olhei por cima do ombro, e lá estava novamente. Não era mais o corpo, mas algo que parecia uma sombra projetada pelo calor, movendo-se de forma independente das luzes oscilantes. Era como uma fumaça densa e escura que rastejava, ganhando forma aos poucos. Isso é real. Sussurrei para mim mesmo, tentando acreditar que estava em algum tipo de alucinação causada pelo estresse. Mas meu colega não parecia pensar o mesmo. Ele caiu de joelhos, as mãos agarrando os próprios cabelos, enquanto gritava: "A gente está preso com isso. Estamos condenados." A sombra parecia ganhar força com o pânico dele. Ela avançava lentamente, como se estivesse nos saboreando. Tudo em mim dizia para correr, mas correr para onde? Estávamos trancados em um espaço sem janelas, cercados por metal e máquinas. Senti o suor escorrer pelas minhas costas, a sensação sufocante de que não havia saída. De repente, algo inesperado aconteceu. O alarme que tinha parado voltou a soar, mas desta vez em um tom diferente, intermitente e grave, como se estivesse alertando para um novo tipo de problema. A sombra pareceu hesitar, como se aquilo tivesse a assustado. Aproveitei o momento para agir. Peguei o extintor novamente e comecei a esvaziá-lo no ar, na tentativa de dispersar aquela coisa. Não fazia sentido, mas era tudo o que eu tinha. O som da espuma preenchendo o ambiente foi suficiente para trazer meu colega de volta à realidade. Ele se levantou de forma trêmula e correu até o painel de controle, digitando freneticamente o código de emergência que destravava as portas. Nada aconteceu. "Está travado", ele gritou, olhando para mim com olhos arregalados. A sombra começou a se mover novamente, mas desta vez mais rápido. Ela parecia reagir ao desespero dele, crescendo e tomando formas cada vez mais grotescas. Quando estava a poucos metros de nós, as luzes piscaram novamente, e a sombra simplesmente desapareceu. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Apenas a respiração acelerada de nós dois preenchia a sala. Mas eu sabia que não havia acabado. O forno ainda estava aberto, o calor insuportável, e o corpo não estava mais lá. Olhamos para o interior do forno, mas ele estava vazio. "Cadê o corpo?" perguntei, minha voz tremendo. Meu colega balançou a cabeça, incapaz de responder. Antes que pudéssemos processar o que estava acontecendo, a porta finalmente destravou com um clique alto. Sem pensar duas vezes, corremos para fora da sala, quase tropeçando um no outro no caminho. Ao sair, encontramos o corredor vazio, iluminado apenas por uma luz fraca e amarelada. Mas o cheiro de queimado ainda nos perseguia, como se estivesse impregnado na nossa pele. Meu colega começou a falar algo sobre chamar a polícia, mas eu sabia que ninguém acreditaria em nós. Como explicaríamos o que aconteceu? Decidimos não voltar à sala, pelo menos não naquela noite. Nos dirigimos à recepção do prédio, onde o silêncio era quase reconfortante. Porém, quando tentamos explicar o que aconteceu ao segurança que estava de plantão, percebemos algo estranho. Ele nos encarou com uma expressão vazia, como se não estivesse entendendo uma palavra do que dizíamos. "Vocês estavam no crematório?" ele perguntou, finalmente. "Sim", respondi, impaciente. "Algo muito errado está acontecendo lá. Precisamos de ajuda." O segurança hesitou, olhando para nós como se estivéssemos malucos. Então, ele apenas balançou a cabeça e disse algo que me gelou até os ossos. "Mas ninguém usa aquele forno desde ontem. Ele está interditado por manutenção." Meu sangue gelou. Tudo o que tínhamos acabado de vivenciar era impossível. Se o forno estava interditado, o que estávamos queimando? Minha mente recusava-se a aceitar o que o segurança havia dito. Ele devia estar enganado. Eu tinha visto o corpo. Tínhamos carregado o caixão, preparado os procedimentos e acionado o forno. Tudo era real. Tudo. Olhei para meu colega, esperando que ele dissesse algo, mas ele parecia tão atordoado quanto eu. "Como assim interditado?" perguntei, tentando controlar o tremor na minha voz. "Nós usamos o forno. Estava funcionando. O corpo estava lá dentro." O segurança nos encarou com uma expressão séria, mas parecia mais preocupado do que incrédulo.
Não sei o que vocês acham que viram, mas aquele forno está desativado desde ontem à noite. Um técnico veio aqui verificar um problema no sistema. Ele disse que era perigoso usá-lo até que fosse consertado. Ele fez uma pausa, olhando por cima do ombro, como se quisesse se certificar de que estávamos sozinhos. E, honestamente, ninguém gosta de entrar naquela sala depois do que aconteceu há alguns anos. Minha pele se arrepiou. Eu não queria ouvir sobre o que aconteceu. Já estávamos suficientemente apavorados com a noite que estávamos vivendo. Mas antes que eu pudesse pedir para ele se calar, meu colega perguntou: "O que aconteceu lá?" O segurança hesitou, mas então começou a falar, como se quisesse tirar algo pesado de dentro de si. Foi um caso estranho. Não sei muito bem os detalhes, porque não estava trabalhando aqui na época, mas dizem que um funcionário passou mal lá dentro. Ele estava sozinho, como vocês estavam hoje, e algo aconteceu. Encontraram ele perto do forno, com queimaduras, mas o estranho é que o forno estava desligado quando chegaram. Não havia nada aceso, nada em funcionamento. Só ele, caído. Depois disso, muita gente começou a dizer que a sala tinha um ambiente pesado. Algumas coisas estranhas foram relatadas, mas ninguém nunca viu nada realmente concreto. Ele olhou para nós, como se esperasse que disséssemos algo. Até agora. Eu queria gritar, dizer que isso era impossível, mas as palavras morreram na minha garganta. Havia algo na maneira como ele contou a história, algo que me fez sentir que ele estava falando a verdade. Meu colega, por outro lado, parecia prestes a desmoronar. "Vamos embora daqui. Agora", ele disse, puxando meu braço. Eu estava prestes a concordar quando um barulho interrompeu nossos pensamentos. Era um som abafado, mas distintamente humano, uma risada. Não a risada insana e sobrenatural que havíamos ouvido antes, mas algo mais próximo, mais real, vindo de dentro do prédio. Olhamos uns para os outros, em silêncio. "Você ouviu isso?" Perguntei ao segurança, esperando que ele dissesse que não, que era coisa da minha cabeça. Mas ele apenas assentiu, os olhos arregalados. Veio da sala de cremação. Meu corpo ficou paralisado por um momento. O que quer que estivesse acontecendo naquela sala não tinha acabado. Algo ainda estava lá, e não parecia disposto a nos deixar ir tão facilmente. Meu colega começou a andar para trás, em direção à saída, mas eu sabia que não podia simplesmente sair dali. Precisava entender, precisava de alguma explicação. "Eu vou voltar lá", declarei, mesmo que minha voz soasse mais fraca do que eu gostaria. "Você é louco?" Meu colega gritou, agarrando meu braço. "A gente precisa sair daqui e chamar alguém." "Was quem?" E dizer o quê? Que um forno interditado estava rindo de nós. Que um corpo havia desaparecido. Que uma sombra nos atacou. Ninguém acreditaria. Era a minha palavra contra o impossível. Peguei uma lanterna que estava no balcão da recepção e me virei em direção ao corredor. O segurança hesitou, mas acabou me seguindo. Meu colega, apesar de protestar, não quis ficar sozinho e veio atrás. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. A luz fraca dos corredores só piorava a atmosfera. Quando chegamos à porta da sala de cremação, o cheiro de queimado ainda estava lá, mas havia algo mais, um odor metálico, como sangue. A porta estava aberta agora, embora eu tivesse certeza de que ela estava trancada quando saímos. "Não entre aí", murmurou o segurança, sua voz quase inaudível. Mas eu já estava dentro. O forno continuava aberto, sua boca escancarada como se fosse um buraco sem fundo. A sala estava vazia, exceto pelo extintor derrubado e algumas marcas de fuligem espalhadas pelo chão. Meu coração batia tão rápido que eu mal conseguia pensar. Então, vi algo que fez o sangue gelar em minhas veias. No chão, onde o corpo deveria estar, havia marcas de pés descalços, negros de fuligem, indo em direção à porta do forno. As pegadas simplesmente desapareciam na escuridão do forno, como se aquela coisa tivesse entrado de volta. "Vamos sair daqui. Agora." A voz do segurança estava embargada, quase um sussurro. Mas antes que pudéssemos dar mais um passo, a risada voltou, mais alta, mais próxima. Não vinha do forno desta vez, mas de dentro da sala. A risada foi ficando cada vez mais alta, quase como se estivesse em nosso ouvido. Era uma risada abafada, mas com uma sensação de perversidade. Fechei os olhos por um momento, tentando me convencer de que aquilo era apenas minha mente jogando truques em mim. Mas, quando os abri, a sala estava diferente. A escuridão parecia mais espessa,
como se algo tivesse se espalhado no ar, tornando a atmosfera sufocante. Saia agora, disse o segurança com voz trêmula, quase sem fôlego. Mas, ao olhar para ele, percebi que ele estava paralisado, incapaz de se mover. Meu coração começou a bater mais rápido, e minha respiração ficou pesada. Algo estava lá, algo que não deveria estar. Pulei para trás, em direção à porta, mas quando tentei abri-la, a maçaneta simplesmente não se mexeu. Fiquei em pânico, tentando forçar a porta, mas estava como que selada. O som da risada se intensificava, misturando-se com o zumbido da ventilação, criando um ambiente caótico e ensurdecedor. A luz da lanterna piscou, falhando por um instante, e foi quando percebi algo ainda mais assustador. No centro da sala, uma sombra se movia, deslizando pela parede de maneira irregular, como se estivesse se distorcendo. Ela não se encaixava com as formas normais de um ser humano ou de qualquer coisa viva. Era uma presença, algo indescritível. Eu não conseguia desviar o olhar, como se meus próprios olhos estivessem sendo forçados a enxergar aquilo. Eu podia sentir uma tensão crescente. A risada parecia vir de dentro do próprio ambiente, das paredes, do chão, do ar. Ela não era mais apenas som. Era um presenciar, algo que estava ali, observando cada um de nós. Então, de repente, a risada cessou. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que dava para ouvir o sangue pulsando nas minhas veias. Foi quando o segurança se moveu. Ele deu um passo para trás, e logo, sua expressão se contorceu em uma máscara de pavor. Ele apontou para o forno. Eu não queria olhar, mas algo me obrigou a virar a cabeça. O forno estava fechado novamente. Não havia como ter fechado aquela porta sozinha. Não havia ninguém ali. Foi quando ele sussurrou. Eu vi algo. Ele gaguejou. Algo dentro do forno. O pânico tomou conta de mim. Se ele estava vendo algo ali, eu não queria saber o que era. Com um impulso desesperado, eu corri até ele e, juntos, tentamos abrir a porta do forno. Eu estava com tanto medo que minhas mãos tremiam, e foi uma luta para finalmente conseguir girar a maçaneta. A porta se abriu, mas o que vimos dentro fez meu corpo paralisar. Não havia corpo. Não havia nada além de escuridão densa, mais escura do que qualquer outra coisa que já tivesse visto. Era um vazio que parecia engolir tudo ao redor. Algo, ou alguém estava ali, esperando. Então, do fundo do forno, um som começou a se formar. Não uma risada, mas uma voz. Uma voz baixa, quase sussurrada, mas suficiente para que eu ouvisse claramente. Você não deveria ter vindo. Foi a última coisa que ouvi antes de a porta do forno bater violentamente. A sala voltou a ser preenchida por um silêncio assustador, mas agora eu sentia uma presença mais forte, como se algo estivesse em pé, logo atrás de nós. Precisamos sair. Agora, gritei, já correndo para a saída. Mas, antes que pudéssemos chegar à porta, a luz do corredor se apagou. Ficamos no escuro absoluto. Não tínhamos como ver nada, mas podíamos sentir a temperatura caindo drasticamente. As respirações de todos estavam descontroladas, como se a sala estivesse nos sufocando. Então, o som de passos começou a ecoar, em direção a nós. Passos suaves, mas que pareciam se aproximar rapidamente. Meus olhos se arregalaram, tentando encontrar qualquer sinal de luz, qualquer coisa que nos permitisse ver o que estava acontecendo. A risada voltou. Agora era uma risada de satisfação, como se estivesse nos observando, esperando que fizéssemos algo. Estávamos presos ali, e eu não sabia mais se estávamos diante de algo sobrenatural ou de um pesadelo que não conseguíamos acordar. Eu tentei forçar minha respiração, mas ela soava tão alta no silêncio absoluto que parecia um grito abafado. Cada passo que ecoava pelo corredor parecia mais perto, mas o que mais me aterrorizava era que eu não conseguia ver quem ou o que estava se aproximando. O ar estava pesado, e a sensação de que estávamos sendo observados era quase insuportável. O segurança estava ao meu lado, imóvel, seus olhos arregalados em pânico. Ele não dizia uma palavra, mas eu podia ver o tremor em seu corpo. De repente, um estrondo seco, como se algo pesado tivesse caído no chão, nos fez pular. A risada voltou, dessa vez mais próxima, mais intensa. Não era mais uma risada de um simples momento de desconforto. Era uma risada carregada de malícia, como se estivesse zombando da nossa tentativa de escapar. Eu olhei para ele, buscando alguma resposta, mas ele apenas gesticulou para que corrêssemos. Nos viramos para a saída, mas a porta estava diferente. Não estava mais como antes, como se tivesse se distorcido,
tornando-se uma parede sólida, como se o próprio lugar tivesse se fechado sobre nós. Senti um frio profundo subir pela espinha. Foi quando a luz piscou de novo. Eu sabia que não tínhamos muito tempo. A sensação de que estávamos sendo caçados era insuportável. Eu me movi rapidamente até uma janela, esperando que talvez pudesse abrir e escapar por ali. Mas, ao me aproximar, vi que as grades estavam presas, impossíveis de remover. Tudo estava se fechando em torno de nós, e cada novo som, cada nova risada, só aumentava o terror que dominava meu corpo. Tem que ter uma saída, disse o segurança, sua voz cheia de desespero. Tem que ter uma saída. Eu olhei ao redor, tentando pensar. Meu cérebro estava em modo de pânico, mas algo dentro de mim sabia que, se não aguíssemos rápido, tudo aquilo se tornaria uma armadilha mortal. A risada novamente. Agora, ela parecia vir de todos os lados, preenchendo a sala, os corredores, como se estivesse dentro de nossas cabeças. E então, algo me fez parar. Uma sensação gelada se espalhou por meu corpo quando percebi o que estava faltando. O som das nossas respirações. O silêncio absoluto no ambiente. Não podíamos mais ouvir nossos próprios batimentos cardíacos. A sensação de estar sozinha, mas ao mesmo tempo, cercada, era aterradora. Não é real, disse o segurança com uma voz rouca, quase em um sussurro. Não é real. Mas eu sabia que ele estava mentindo para si mesmo. Porque a cada segundo que passava, o ar ficava mais denso e mais pesado. Estávamos em um lugar onde o tempo e a lógica pareciam ter desaparecido. O medo estava em cada canto, em cada movimento das sombras. E ainda assim, continuamos ali, sem saída. A risada aumentou mais uma vez, e dessa vez, algo diferente aconteceu. A sensação de peso no ar ficou mais intensa, como se algo estivesse se aproximando de nós, tão perto que podíamos sentir a presença. Foi quando o segurança deu um passo para trás, como se estivesse tentando fugir de algo, mas ele estava preso. Olhei para trás e vi o que ele estava vendo. Uma figura escura, de contornos indefinidos, estava em pé na entrada do corredor. Não tinha rosto, nem forma definida, mas a energia ao redor dela era palpável, como uma pressão no ar. A figura parecia observar-nos, como se estivesse se alimentando de nosso medo. Vamos embora agora, gritei, puxando-o para o lado, tentando encontrar qualquer brecha, qualquer saída que nos permitisse escapar. Mas ele não se mexia, não conseguia tirar os olhos da figura. Ele estava hipnotizado, paralisado pelo pavor. Eu não sabia o que fazer. Eu estava em pânico, mas não tinha escolha. Quando olhei novamente para a figura, ela parecia mais próxima, seus contornos se tornando mais nítidos, quase como se estivesse se materializando diante de nós. Mas algo estava errado. Eu não via seus pés tocarem o chão. Ela flutuava, deslizando pelo corredor, mais rápido do que qualquer ser humano poderia. Com um impulso desesperado, tomei o braço do segurança e o arrastei na direção oposta. A figura, ou o que quer que fosse, parecia seguir-nos. A risada se intensificou, e eu podia sentir a pressão no ar, como se estivéssemos sendo puxados para dentro de uma escuridão infinita. Eu sabia que não teríamos muito tempo. A sensação de que o espaço ao nosso redor estava encolhendo era cada vez mais evidente. E antes que eu pudesse pensar em mais alguma coisa, a figura se materializou diante de nós, bloqueando nossa única saída. Então, tudo se apagou. Eu senti o chão gelado sob meus pés, mas algo me dizia que não era o momento de ficar ali. O vazio que tomou o lugar era insuportável. O silêncio, um peso sobre os ombros, um peso que me fazia querer gritar, mas sabia que isso só pioraria as coisas. Tentava respirar, mas o ar parecia denso demais, como se estivesse sendo comprimido por uma força invisível. Cada movimento era uma luta. Eu não sabia mais o que estava acontecendo, ou o que deveria fazer. Olhei para o segurança, mas ele parecia totalmente em transe. Seus olhos estavam fixos em algo que eu não conseguia ver. Seus lábios se moviam em um murmúrio sem sentido. Eu queria gritar, pedir que ele me ajudasse, mas o medo me paralisava. A risada. Ela voltou. Mais próxima, mais forte, preenchendo o ambiente como uma pressão incômoda, fazendo meu coração bater mais rápido. Olhei para todos os lados, mas nada. Não havia ninguém ali, nada se movia. E ainda assim, a risada estava lá, ecoando nas paredes como se estivesse dentro da minha cabeça. Ela não vinha de um lugar específico. Ela parecia emanar do ar, da própria sala, dos próprios corredores que agora estavam completamente vazios.
Foi quando percebi o mais aterrorizante. A risada estava se misturando com outra coisa. Algo mais. Algo que não era humano. Um som, o som de passos. Lentamente, mas inconfundíveis. Aproximando-se. Quase como se estivesse nos rodeando, mas não havia ninguém ali para fazer os barulhos. O som era claro, mas ao mesmo tempo distorcido, como se estivesse vindo de um lugar além do alcance da visão. Eu não queria olhar, mas sabia que precisava. A sensação de estar sendo vigiada, seguida, de alguma forma, se intensificava. Olhei para trás e vi nada. Mas algo me dizia que, em algum lugar, algo estava ali. Algo que eu não conseguia ver, mas que estava bem na minha frente. Então, foi quando os olhos dele se fixaram em mim. O segurança. O terror era evidente em seu olhar. Ele não estava mais apenas hipnotizado, mas agora completamente perdido no medo. Ele olhou para mim, mas não disse nada. Não fez nenhum movimento. Foi como se ele estivesse sendo consumido por algo invisível. A risada, que agora parecia misturada ao som dos passos, se intensificou de uma maneira que me fez tremer. Eu sabia o que estava acontecendo. Não queria acreditar, mas sabia que não havia mais volta. O lugar estava sendo preenchido por algo que não deveria estar ali, algo que vinha de um lugar além do que qualquer um de nós pudesse compreender. Estávamos sendo observados por algo que não se importava com o que éramos. Algo que se alimentava do nosso medo. Tentamos correr, mas as portas não se abriam. Nenhum movimento parecia fazer sentido. Eu puxava o segurança, mas ele estava mais pesado a cada segundo. Algo estava acontecendo com ele. O som dos passos estava cada vez mais próximo, mas ao mesmo tempo, distante. Como se a sala estivesse se distorcendo, ou como se o tempo estivesse sendo dilatado. Eu estava no limite. E então, quando olhei para o fundo do corredor, eu vi. Não era uma pessoa. Não era uma figura humana. Era algo que simplesmente não fazia sentido. Não tinha forma. Não tinha rosto. Era como se fosse uma sombra, uma presença invisível tomando a forma de algo que já não existia mais. A risada agora soava mais como um eco, mais como um buraco no tempo, algo que não poderia ser descrito. Eu queria correr, mas sabia que não adiantaria. De repente, uma onda de calor se espalhou pelo ambiente, e com ela, uma sensação de aperto no peito. Eu olhei para o segurança, que agora estava em pânico total, seus olhos fixos no que quer que fosse aquela coisa. E então, o que parecia ser um grito abafado escapou de seus lábios, mas não um grito de dor. Era um grito de reconhecimento. Como se ele soubesse o que estava acontecendo, mas não pudesse escapar. O som dos passos foi ficando mais nítido, e a cada passo, a risada aumentava, como se estivesse prestes a nos engolir. O terror estava no ar, e eu sabia que aquela presença, aquela coisa, já havia nos cercado. Não havia mais como escapar. Eu fechei os olhos, tentando ignorar o que estava acontecendo. Mas os passos não paravam. Eles se aproximavam mais e mais. Quando eu abri os olhos, vi o que eu já temia. A coisa estava diante de nós, parada no corredor, imensa e amorfa, envolta em uma aura de terror que me fez sentir como se estivesse sendo consumida por dentro. A risada não cessava, e nesse momento, percebi que ela não vinha de fora. Ela vinha de dentro. Dentro de mim. Ela estava na minha mente. Ela se alimentava da minha alma. E então, percebi que não importava o que fizesse, onde fosse. Não havia mais escapatória. Estávamos perdidos. Eu não sabia mais o que fazer. O medo já havia se transformado em algo físico, uma pressão no peito, uma dor constante que me deixava sem fôlego. A risada, que antes parecia apenas um eco distante, agora se tornava uma presença palpável, algo que me envolvia por completo. Era como se estivesse sendo puxada para um abismo, uma escuridão crescente que engolia toda a minha percepção. Os passos, eles não eram mais distantes. Não, agora, eles estavam ali, ao nosso redor, ao fundo do corredor. O som de cada passo era mais nítido, mais claro, mais próximo. Eu olhei para o segurança novamente, mas ele parecia completamente fora de si. Seus olhos estavam arregalados, fixos em algum ponto que eu não conseguia ver, e sua boca tremia. Ele não falava, não se movia. Eu queria chamar por ele, pedir que fizéssemos algo, mas as palavras não saíam. A única coisa que consegui fazer foi continuar olhando para aquele corredor, para aquela escuridão, onde os passos continuavam. Eu sabia que a coisa estava ali, perto, mas não conseguia distinguir sua forma. Era como se a escuridão em si estivesse se movendo, se agitando,
criando uma presença que não podia ser ignorada. A risada, agora, não era mais uma simples risada. Era algo grotesco, distorcido. Não parecia humana. Não era só uma risada. Era uma forma de zombaria, de pura maldade. E parecia me invadir a cada segundo. Eu estava tão assustada, tão paralisada, que mal conseguia pensar. E foi então que percebi que a temperatura na sala havia caído drasticamente. O ar ficou denso, como se o próprio ambiente estivesse sendo absorvido por algo. Eu tentei respirar, mas o ar parecia se esvair de dentro dos meus pulmões. A pressão era tão forte que meus joelhos começaram a ceder, e eu precisei me apoiar em uma das paredes para não cair. Os passos, eles estavam mais perto. A cada batida, a cada ressoar do chão, a sensação de terror aumentava. Eu sabia que não havia mais escapatória. O que quer que estivesse ali, não queria mais nos observar. Agora, parecia que estava se aproximando, decidida a nos alcançar, a nos engolir. Quando finalmente consegui olhar para o segurança novamente, ele estava em pé, imóvel, com o olhar fixo em algum lugar que eu ainda não conseguia ver. Seus olhos estavam sem vida, vazios, como se tivesse perdido completamente a conexão com a realidade. Ele não estava mais ali comigo. Ele estava longe, distante. Algo o havia consumido. E então, o silêncio. O som dos passos parou. A risada cessou. O terror, no entanto, não diminuiu. Na verdade, ele aumentou. O silêncio foi mais perturbador do que qualquer som, mais aterrador do que qualquer ruído que eu tivesse ouvido até aquele momento. O vazio tomou conta de tudo ao meu redor. Foi quando vi, não de forma nítida, mas sim como uma sombra, uma presença distorcida à beira da escuridão. Algo humano. Não era. Não tinha forma. Era como se o próprio ambiente estivesse tomando vida, mas de uma maneira errada, deformada. De repente, uma luz piscou. Apenas uma luz, mas foi suficiente para mostrar o que estava diante de mim. Era uma figura, mas não uma figura humana. Não tinha rosto. Não tinha corpo. Era como uma massa de sombras que se contorcia, distorcia, em um movimento quase imperceptível. Algo que não deveria estar ali, algo que não poderia existir. E o pior de tudo, ela me olhava. Não com olhos, mas com uma presença que parecia sondar minha alma, me desnudando de tudo o que eu era. Eu sabia, de alguma forma, que essa coisa sabia tudo sobre mim. Sabia meus medos, minhas fraquezas, e estava se alimentando disso. O ar ficou mais pesado, e a sensação de sufocamento se intensificou. Eu tentei me mover, tentei correr, mas meus pés não se moviam. Estava presa, ali, diante daquela coisa, paralisada pela presença que se aproximava. Eu sentia a pressão de uma mão invisível apertando meu peito, impedindo qualquer reação. E então, a risada. Ela voltou. Mas agora, não vinha mais de fora. Não era mais um som distante. Não era mais uma simples zombaria. Ela estava dentro de mim. Dentro da minha cabeça. Cada pensamento, cada ideia, era distorcido por aquela risada, que parecia zombar da minha própria sanidade. Eu estava perdendo o controle. Sabia que estava, mas não conseguia mais fazer nada. Tudo o que eu queria era fugir. Fugir daquilo, daquelas sombras, daquela presença. Mas não havia mais escapatória. O que quer que fosse aquilo, estava nos cercando. Não havia portas. Não havia janelas. Estávamos presos ali, em um espaço que já não existia mais. Tudo estava se desintegrando, se diluindo, se transformando em algo incontrolável. E no momento mais profundo do meu terror, quando achei que não aguentaria mais, a risada cessou novamente. O silêncio, agora, parecia ainda mais insuportável. Eu não sabia mais o que estava acontecendo. Não sabia mais se estava sonhando, ou se realmente estava vivendo aquilo. Tudo parecia uma mistura de dor, medo e vazio. Eu olhei para o segurança mais uma vez. Ele estava em pé, imóvel. Seus olhos estavam agora fixos em mim, mas havia algo neles que me fez estremecer. Ele não parecia mais um ser humano. Ele não parecia mais com nada que eu conhecesse. Seus olhos estavam vazios, como se tudo o que restasse nele fosse uma casca. Eu queria gritar, mas sabia que nada mais faria diferença. E foi quando eu senti, não fisicamente, mas de uma maneira estranha, uma presença em mim. Algo que se misturava com o próprio ar. Algo que não era mais possível de ignorar. O ar estava mais denso do que nunca. O silêncio, antes um alívio temporário, agora se tornava uma prisão. Algo estava se arrastando pelas paredes da minha mente,
como se a própria realidade estivesse desmoronando ao meu redor. Eu sentia um peso tão forte que mal conseguia respirar. O pânico era uma sombra constante, me acompanhando a cada pensamento. Foi quando percebi que a presença não estava mais apenas no corredor. Não estava apenas na escuridão. Ela estava ali, comigo, dentro de mim. Senti um calafrio percorrer minha espinha, como se algo tivesse tocado minha alma, algo que não poderia ser ignorado. Mas o mais aterrador de tudo era a sensação de que, em algum lugar, lá fora, alguém estava rindo. Eu não podia mais distinguir se era real ou se a loucura estava tomando conta de mim. O segurança estava imóvel, com os olhos fixos em algum ponto distante, e eu me senti mais sozinha do que nunca. Uma parte de mim queria gritar, correr, fugir de tudo isso, mas as pernas não respondiam. O terror era tão real, tão palpável, que me prendia ao lugar, me deixando vulnerável, completamente exposta. Eu olhei para o relógio na parede, tentando ancorar a minha mente em algo, qualquer coisa. O tempo parecia ter parado. Os minutos se arrastavam, e com cada segundo, eu sentia que algo estava mais próximo. Mas o que? O que era aquilo? O que eu realmente estava enfrentando? Então, tudo parou. A presença, a risada, o medo, tudo se dissipou de repente, como se fosse um pesadelo que tivesse acabado. Eu quase não conseguia acreditar. Olhei ao redor, tentando encontrar algo que explicasse a situação. Mas tudo estava igual. A luz ainda piscava fracamente, as sombras ainda estavam lá, mas agora havia uma calma estranha, quase sufocante. O segurança, ainda em transe, parecia ter voltado a si. Ele olhou para mim, mas seus olhos estavam vazios, como se nada mais importasse. Não havia mais um pânico visível nele, apenas uma expressão vazia. Ele deu um passo para trás, então outro, como se estivesse se afastando de algo invisível. Eu queria falar com ele, mas algo me impediu. Algo dentro de mim, uma sensação de que tudo já havia sido decidido, que qualquer tentativa de explicação seria inútil. Não havia palavras suficientes para descrever o que havia acontecido. Não havia uma forma de entender o que estava se passando. Eu olhei para o corredor escuro mais uma vez. E foi ali, no meio daquele silêncio ensurdecedor, que algo me atingiu com toda a força. O que quer que tivesse acontecido naquela sala, ainda não havia acabado. Não era uma questão de ser real ou não. Era a sensação de que aquele momento, aquele pesadelo, iria me seguir, me assombrar de uma forma que eu não poderia controlar. A última coisa que lembro foi de ouvir, mais uma vez, aquela risada. Não era como antes. Não era apenas um som. Era uma confirmação. Uma assinatura. A coisa que estava ali comigo, que não havia desaparecido, que havia me tocado de alguma forma profunda, estava dizendo algo. Mas o que? O que isso significava? A luz se apagou de repente, e eu fiquei ali, no escuro, sem saber o que fazer. Mas a última coisa que me restou foi uma certeza, que me assombraria para sempre. Aquilo não tinha terminado. Eu ainda estava no escuro, com a sensação de que algo estava me observando. A risada, agora distante, ainda ecoava em minha mente, como uma lembrança do que acabará de acontecer. O que quer que tenha sido, não parecia ter uma explicação lógica. Era como se eu tivesse sido tocada por algo além da compreensão humana, algo que não podia ser confrontado ou resolvido. Então, lentamente, a luz da sala voltou a acender, como se nada tivesse acontecido. O segurança, agora mais calmo, olhou para mim, mas seus olhos estavam vazios, como se ele não soubesse o que dizer ou fazer. Eu queria perguntar o que ele havia sentido, o que ele sabia, mas a verdade é que eu também não sabia. Eu não tinha mais certeza de nada. O ambiente estava de volta à sua normalidade, mas a tensão permanecia no ar, como um fio invisível que nos ligava a algo que não podíamos ver, mas que sabíamos que estava ali. Eu queria sair, deixar aquele lugar, ir para algum lugar onde o medo não pudesse mais me alcançar. Mas algo dentro de mim dizia que a verdade estava em frente aos meus olhos, e não havia mais como escapar. Eu finalmente decidi sair. Não por coragem, mas por pura necessidade. Passei pela porta com a sensação de que havia algo mais, algo esperando do lado de fora. Eu não sabia se estava mais segura ou se o pior ainda estava por vir. A última coisa que vi foi a porta se fechando atrás de mim, e, por um breve momento, eu jurei ouvir, de novo, aquela risada. Não era uma alucinação. Eu sabia que estava sendo observada. E assim, enquanto o eco da risada se distanciava, eu me perguntei, mais uma vez, o que realmente havia acontecido ali. O que quer que tivesse sido,
Não tinha explicação. E, no fundo, algo me dizia que a resposta não era para ser descoberta. Talvez fosse melhor viver sem saber. Talvez fosse melhor esquecer. Mas o medo nunca vai embora. Ele fica. E sempre, em algum momento, ele volta. E, quando menos se espera, a última risada ecoa. E então, essa história te deu medo? Responde nos comentários. Até a próxima!